Olá, queridos amigos telespectadores da TV Vale das Artes. Esse é o quadro Fala Doutor, onde eu, Dr. Valdez, estou aqui para falar com você sobre as doenças do dia a dia, numa linguagem simples em que você possa entender. Quero agradecer o carinho que nós temos recebido das pessoas nos bairros, na clínica, no mercado. As pessoas encontram e dizem que estão acompanhando o nosso quadro, que têm aprendido alguma informação, que descobriram coisas que não sabiam até então. Isso para a gente é muito gratificante. Obrigado pela audiência. Hoje nós vamos falar sobre abstinência de drogas. Quando nós falamos de dependência química, nós explicamos mais ou menos o mecanismo de ação das drogas dentro do nosso cérebro. No caso da abstinência, o que é a abstinência? É justamente a falta do estímulo que a droga vinha oferecendo ao cérebro. Nós temos no cérebro uma região em que nós chamamos área de recompensa, ligada a sensações agradáveis, e essas drogas, tipo maconha, cocaína e o próprio cigarro, como a nicotina, eles vão estimular essa área, fazendo o indivíduo sentir o prazer. Na maconha, nós temos chamado efeito rebote. O que é o efeito rebote? O indivíduo usa um baseado, a droga, a parte química vai estimular essa região do cérebro, o indivíduo tem um prazer, tem uma sensação agradável. Depois, quando a droga vai terminando o nível no sangue, ele vai tendo o que nós chamamos de abstinência, que é justamente a falta da droga dando o estímulo. Então ele aumenta a irritabilidade. Ele aumenta a irritabilidade, quer dizer, ele fica mais irritado do que esteve no momento prazeroso. Isso nós chamamos de efeito rebote. Ou seja, se você usa um remédio, aquele remédio vai trazer bem-estar para você e aquele bem-estar vai continuar sempre. Isso, entenda a diferença. Se você usa a maconha traz um bem-estar, mas depois vem uma irritabilidade que é maior do que o efeito do bem-estar. Nós chamamos isso de efeito rebote da maconha. Já na cocaína, é uma situação um pouco mais severa. Por quê? Porque o efeito rebote que nós temos da cocaína, na síndrome da abstinência, nós falamos abstinência é a falta da droga. Quando nós falamos do efeito rebote da cocaína, significa que o indivíduo usa a cocaína, ele tem uma sensação boa e depois ele volta à necessidade de sentir o prazer, mas ele só consegue sentir com a cocaína. Então o indivíduo que usa a cocaína, ele vai perdendo a capacidade de sentir prazer com outras coisas. Exatamente, não tem mais nada que vai trazer sensações de prazer para o indivíduo com o uso da cocaína. Então ele vai ficando deprimido, ele vai ficando abatido, ele vai perdendo o interesse por todas as outras coisas que cercam ele no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida conjugal. Acaba o interesse por qualquer outra coisa que poderia lhe dar sensações agradáveis, que poderia lhe dar prazer. A única coisa que pode lhe dar prazer é a cocaína, e daí ele vai usando cada vez mais, ela tem um efeito cumulativo, ele vai usando cada vez mais, ele vai usar de uma forma crônica, e daí a dificuldade dele se livrar da cocaína. Na maconha, veja, a maconha, existe mitos que a pessoa fala que a maconha me faz isso, a maconha me deixa mais inteligente, a maconha aumenta a minha potência sexual. Tudo isso é conversa. A maconha tira a capacidade de concentração, tira a capacidade de atenção, tira a memória do indivíduo, deprime a parte sexual, que é fundamental isso para você que fala que ela aumenta. Isso não é verdade, é o inverso. Ela deprime a parte sexual do indivíduo e também se torna uma coisa cada vez mais potencializada, cada vez mais forte. Imagina um indivíduo com cigarro. Ele pega um cigarro, aí ele dá 10 tragadas. Se ele fuma um maço por dia, são 20 cigarros, são 200 tragadas. 200 tragadas significa 200 injeções na veia que ele está tomando de nicotina. Cada tragada é uma injeçãozinha de nicotina na veia. Então imagina um indivíduo que fuma um maço de cigarro por dia, ele recebe 200 injeções de nicotina na veia. Essa nicotina vai atuar naquela parte cerebral e a falta daquilo traz a irritabilidade, traz o nervosismo, traz a descompensação emocional do indivíduo, e o indivíduo fica de fato com um comportamento bem anormal. Dentro da sociedade,
Eu, como médico, que tem esse hábito de falar para o indivíduo que eu não gosto de cigarro, que o indivíduo tem que parar de fumar, etc., às vezes, o fato do indivíduo ouvir essa conversa, ele já fica irritado. Fala, você não gosta de fumar, se afasta de mim, porque eu gosto, eu vou morrer fumando, etc. Ele não quer discutir, ele não quer abrir questão, porque o que ele sente de fato é o estímulo da área do prazer e ele não consegue fugir disso. Então, a melhor forma de você prevenir isso em relação aos adolescentes é a orientação dos pais. Hoje em dia está muito difícil isso, a gente sabe, mas os pais precisam entender que a grande desgraça dos altos níveis do uso de drogas começa com a maconha. Aquela maconha que é um baseado, que é usado só para relaxar, começa na maconha. E dependendo da cabeça do indivíduo, dependendo da consciência do indivíduo, ele vai progredindo e depois vira um morador de rua. Você tem exemplos disso, você conhece muita gente que já passou por isso. Então entenda que a melhor forma de prevenção é a conversa dos pais com os filhos, os adolescentes e, de preferência, se ficar longe da droga. O indivíduo que fuma ou que está tentando parar de fumar, se ele fica no meio de pessoas que fumam, ele não resiste e acende um cigarro e começa tudo de novo. Esse é o quadro Fala Doutor. E eu, Dr. Valdez, falei para você.